Escolhido, você está passando por muita luta, eu entendo. Mas você pensa que a luta que José passou, José do Egito, que foi fácil? Não foi fácil não, escolhido. Mesmo assim, Deus sempre estava em volta de José. Deus sempre estava protegendo José. É como você, Deus sempre está te protegendo, escolhido. Você não está só nessa luta. É porque você, às vezes, você pensa que você está sozinho nessa luta, mas você não está sozinho, como José. José teve um momento que ele desacreditou, mas depois ele voltou novamente, forte e firme na presença de Deus. Ele falou: por que essas lutas? Ele falou: Senhor, será que o Senhor não está comigo? Quando jogaram ele no buraco, jogaram José, os próprios irmãos, jogou ele no buraco e depois queria acabar com a vida dele. Você me entende, escolhido? Foram os próprios da família, não foram pessoas de longe, foram os próprios da família que tentaram ceifar a vida dele. Por ciúme, por inveja, por olho grande, porque Deus mostrou uma visão a José. Aí o que José fez? José, como José foi um escolhido, José ele dava lugar para Deus, para o Espírito Santo habitar nele, escolhido. Então José foi um escolhido, como você também é um escolhido. Você está passando por muita luta aí, que eu sei. O Espírito Santo está falando que você está passando por muita luta. José passou por muita luta, mas José foi jogado no buraco. José estava com Deus. José estava firme e forte. Agora José passou por essa luta. Foi por ciúme, foi por inveja, foi por olho grande. Porque José falou para os irmãos uma revelação que Deus mostrou em ele, que Deus mostrou nele, que Deus mostrou em sonho. Deus mostrou uma revelação a José no sonho. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus mostrou uma revelação. José dominando sobre tudo, sobre os irmãos, sobre o campo. Mas o que aconteceu? José não aguentou e foi falar logo para quem? Para os irmãos, para os dele. Não foram ninguém de fora que tentaram ceifar a vida de José, escolhido. Então, como você, não vai ser ninguém de fora escolhido. Vão ser os seus conhecidos mesmo escolhidos, que vai tentar acabar com você, que vai tentar te destruir, que vai tentar te sabotar, escolhido. Não vai ser ninguém de fora, vai ser os próprios seus escolhidos. Você me entende o que eu quero dizer? São os seus amigos, são aquelas pessoas que você chama de amigo, aquelas pessoas mais próximas, aquelas pessoas mais chegadas, aquela parentela. E José, além de ele foi jogado no buraco, os irmãos queriam ceifar a vida dele. Aí depois tava passando tava passando umas pessoas que os mafazejos, né? Gente ruim. E aí os irmãos de José pegaram ele e venderam José. Aí José ficou como escravo. Foi vendido para Potifar como escravo, para você ver luta. E mesmo assim José estava sempre com Deus. José estava sempre se apegando em Deus. Mas mesmo assim ele estava passando por essa luta, por conta de um sonho que ele contou aos irmãos. Você me entende o que eu estou dizendo? Você me compreende o que eu quero falar?
por conta de um sonho que ele contou aos irmãos. Criou inveja, criou ciúme, criou ódio no coração por conta disso. O mesmo jeito somos nós. Não podemos contar o nosso sonho para as pessoas, porque quando nós falamos do que Deus mostrou para a nossa vida para outras pessoas, elas não estão na mesma frequência, elas não estão na mesma sintonia. Elas vão jogar pedrada no seu sonho, vão dar risada do seu sonho, vão jogar energia negativa no seu sonho. E quando ela joga energia negativa no teu sonho, sabe o que acontece? Você estava tão empolgado para realizar esse sonho, você estava tão motivado, de repente você se esfria, de repente você perde a vontade. Fala aqui no comentário, quem nunca passou por isso, fala aqui no comentário. Você estava tão empolgado, você contar o seu sonho para um vizinho, para um amigo, para a sua família, e aí tudo deu errado. Você desmotivou daquele sonho, você desanimou, e as pessoas agora ficaram te cobrando. E aí aquele sonho? E ficaram dando risada de tu. E aí aquele sonho? Você me entende, escolhido, o que eu quero dizer? José foi para a casa de Potifar, ficou como escravo. Mas mesmo assim, José estava liderando lá em Potifar. Mesmo assim, José estava lá liderando na casa de Potifar, que Potifar chamou José. Porque tudo que José fazia com carinho. Então com você também, tudo que você fazer, faça com carinho, faça com amor. Se você estiver trabalhando para outra pessoa, trabalhe com amor, trabalhe com carinho, que você vai ser recompensado também. Faça para os outros como se fosse para você mesmo. E José, mesmo sendo escravo, José estava trabalhando de graça lá no Potifar, mas José fazia como se ele estivesse fazendo para ele. Você me compreende? Então, escolhido, se você está trabalhando para alguém, faça como você estivesse trabalhando para você mesmo, que você vai ter recompensa. José, Potifar botou José para tomar conta do jardim. Já estava tendo o resultado do jardim, o jardim estava todo verdinho. E a mulher de Potifar falou que nunca passou, de todas as pessoas que passaram ali cuidando do jardim, ninguém fez o jardim daquele jeito, ficar tão bonito como José. Todo verdinho, todo bem cortado. Aí agora, pessoas próximas de José, que estava lá, em volta de José, que já ficou com ciúme de José. José agora ficou o carpinteiro agora, José. O carpinteiro do jardim. Tá tomando conta de tudo. Tomando conta das coisas do jardim. Depois, José continuou obediente, continuou servindo a Deus, continuou firme e forte na presença de Deus. Mesmo jeito, você continua firme e forte na presença, escolhido. Não se desvie de jeito nenhum, escolhido. Vai vir o inimigo, vai tentar, vai colocar várias pessoas para te tirar do caminho. O inimigo vai fazer de tudo para tirar você do foco. Ele vai colocar várias pessoas, ele vai colocar várias setas, ele vai colocar várias brechas, que é para você dar brecha e ele entrar e fazer sujeira na sua vida, escolhido. Você compreende o que eu quero dizer, escolhido? Depois Potifar já deu José a casa para José liderar toda a casa, escolhido. Não, isso deu para José liderar toda a casa, comida, grão, tudo. José começou agora a liderar toda a casa. Ele estava sendo escravo, ele passou pela dificuldade no buraco, que jogaram ele no buraco. Os irmãos queriam ceifar a vida dele. Passou o comprador de pessoas, ele foi com os irmãos dele venderam.
Ele foi para lá no Potifar. Ele mesmo lá no Potifar, ele estava liderando sobre o jardim. Ele ficou como carpinteiro e depois já ficou como dono da casa, para liderar toda a casa, todos os servos ali de Potifar. Mas nessa jornada de José escolhido, você vê escolhido que ele ficou sempre obediente escolhido. E mesmo diante de você, continue sempre firme escolhido, porque a tua bênção está para chegar. A tua maravilha vai chegar escolhido. Deus não vai te deixar você sem bênção, sem maravilha não, porque Deus está vendo o quanto que você está lutando. Deus está vendo o quanto que você sofreu, passou muita dificuldade. Deus não vai te abandonar, escolhido. Aí depois vai vir várias setas tentando para tirar você do foco. Você está próximo da vitória. Próximo. Mas o inimigo vai mandar várias setas para tirar você do foco, para tirar você da vitória. Sabe o que aconteceu com José? O inimigo colocou na mente da esposa, da rainha de Potifar, da esposa de Potifar, para ter relacionamento com José. E olha só que José já estava muito tempo sem ter, muito tempo José na verdade nunca teve relacionamento com ninguém, e José já estava muito tempo sem ter relacionamento. E aí vem a esposa de Potifar querendo agarrando José para lá, agarrando para cá, e José não querendo, se saindo. Olha a brecha, não foi brecha, mas o Satanás veio para José. Se José desse brecha, ele ia pagar com as consequências, mas ele não deu brecha. Sabe o que o Satanás aprontou? Satanás falou: a mulher de Potifar, se você não ficar com ela, não fazer acontecer com ela, eu vou falar com meu esposo, que era o marido dela, que era Potifar, que você me agarrou à força. Mesmo assim José resistiu, José não foi. José foi ameaçado, mas José não foi. José caiu fora. Ela foi e falou com Potifar que José tinha agarrado à força. Ela saiu com o vestido todo, ela mesmo se rasgou todo o vestido, porque ela sempre ela traía o Potifar com vários servos lá da casa dela. Ela sempre traía. E aí ela pensou que José ia ser o mesmo. Mas se José fazisse isso, José ia cair no pecado, ia cair no erro, na imoralidade sexual. E não pode jamais um filho de Deus, um servo de Deus, cair nesse pecado. E aí ela foi toda rasgada, rasgou a roupa toda, saiu chorando, descabelada, e falando que José tinha pegado ela à força. Falou com Potifar. Potifar o que fez? Conversou com José, que disse que tinha dado comida, tinha dado água, tinha dado tudo José, e José tinha feito isso com ele. Botou José na cadeia como escravo, para trabalhar de graça, carregando pedra na cabeça. E mesmo assim José foi, ele era obrigado a ir. Mesmo assim José estava liderando na cadeia. Mesmo assim José estava liderando na cadeia. Amém, glória a Deus. Você me entende, escolhido? Mesmo assim na cadeia José estava liderando. Aí certo dia tinha mais dois ladrão, duas pessoas que tinham feito coisas erradas com o Potifar. Potifar é tipo rei, né? Era um rei, na verdade, era um rei. E aí os dois ladrões estavam lá, aí os dois ladrões tinham um sonho. E aí os dois ladrões falou para o que tinha cometido o erro, falou para um sonho que ele tinha visto. Falou com José. Um sonho. Aí José decifrou o sonho. E aí falou que um ia morrer no outro dia, ia arrancar a cabeça. Isso aconteceu. E o outro ia voltar de novo para a mesa do rei de Potifar. Voltou e também falou aí nesse mesmo dia, essa mesma noite, o Potifar sonhou
com 7 vacas magras e 7 vacas secas. Eu acho algo assim, 7 vacas magras. O Potifar sonhou. E aí Potifar falou com o servo dele. E aí sobre esse sonho já ficaram sabendo do sonho que José tinha revelado do ladrão. E aí, enfim. E aí Potifar descobriu que José também sabia decifrar sonho. E aí José decifrou o sonho de Potifar. E aí foi certo, a seca estava vindo. E aí preparou tudo. E José decifrou o sonho e estava vindo a seca mesmo. E aí o Potifar liberou José agora para dominar toda a casa. E dominar sobre os animais, dominar tudo, sobre tudo, entendeu? Sobre essa pessoa tudo. Tipo, para ficar um segundo rei depois de Potifar. Você me entende? E aí José escolhido, ele dominou sobre tudo. Certo dia, sabe o que está chegando? A família, os irmãos, a família de Potifar que tinha cometido um erro com ele. E aí Potifar, a família de José que tinha cometido um erro com ele, os irmãos de Potifar de José chegou, querendo comida, porque na terra dele estava tudo seca. Tá tudo seco, não tinha alimentação, não tinha nada, não tinha grão, não tinha nada. Então o único jeito para ele conseguir comer alimentação, ele tinha que ir lá pro Egito, que lá tinha, ele ficou sabendo que lá tinha reserva, porque foi sobre o sonho que José sonhou. E aí ele fez o armazenamento das colheitas tudo, dos grãos, e aí ficou com muita sobra, né? E aí ele tava vendendo para outras comunidades que estavam precisando, né? Tava vendendo. E aí eles vieram e eles se deram de cara com quem? Eu vou encurtar para não ficar muito grande esse vídeo. E aí eles deram de cara com o irmão. E o irmão mesmo assim não ficou com ódio no coração. O irmão ajudou o escolhido. Como você, mesmo você passou pela dificuldade, mesmo você passando pela amarguração, mas você não pode ficar com mágoa no coração. Ajude aquelas pessoas que te feriram. Você me entende, escolhido? Ajude aquelas pessoas que te feriram, que você vai ser mais abençoado ainda. E aí ele ajudou os irmãos, reencontrou ele ajudou os irmãos, reencontrou o pai. E foi só maravilha. Então foi só maravilha. O irmão mais novo também, ele viu também. Então é isso. A jornada sobre o escolhido, a jornada tem várias lutas, tem várias dificuldades. O escolhido jamais pode se entregar, jamais pode ficar caído. O escolhido sempre tem que levantar. Sempre tem que estar de pé, sempre tem que estar na perseverança. Vai ter várias brechas, o inimigo vai jogar várias setas para tu dar brecha. Mas você tem que continuar sempre firme e forte, escolhido. Você me entende o que eu quero dizer? Porque o Senhor é teu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, aleluia, amém, escolhido. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Coloca nos comentários, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém.